Salve Maria, tudo bom, sexto ano? Aula passada nós falamos da importância dos recursos naturais para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Utilizamos para construção, para utensílios, para objetos importantes da nossa rotina diária. E hoje nós vamos falar sobre os pontos negativos de tudo isso. É lógico que a natureza paga um preço pelos nossos excessos. Por isso que, como cristãos, a gente tem que entender que a natureza ela é nossa aliada. E nós convivemos nesse planeta. Então, é necessário que haja harmonia entre a natureza e o ser humano. Deus fez todo um ecossistema, todo um ambiente para que a gente ocupe e cuide do presente que Ele nos deu. E muitas vezes, quando Ele não, né, quando nós não fazemos a nossa parte, às vezes vem um preço muito negativo para a gente. Então a gente vai ver também que sempre que o homem faz algo que não é legal na natureza, existe ali um impacto, uma situação que é um tanto desagradável. Vamos lá? Então, quando a gente vai fazer a extração dos minerais, a primeira coisa que é necessário fazer é desmatar, porque os minérios estão na parte do solo, muitas vezes estão em áreas profundas. Quando nós trabalhamos esse tipo de rocha, percebe-se que umas estão bem profundas. Então, é necessário que eu faça o desmatamento. Quando eu vou desmatar, essa vegetação, essa mata é habitat de espécies animais. Então, muitos animais moram ali. Então, ele pode fugir, o que justifica de vez em quando aparecer animais silvestres na casa de pessoas na cidade, animais selvagens, porque ele perdeu a casa dele. Ou ele também pode simplesmente morrer, porque o alimento dele está ali na floresta. Ele vai morrer de fome, ou porque queimaram tudo e ele, né, vai queimar também. Então, uma série de consequências para os animais. A poluição sonora, porque muitas vezes para poder extrair os minérios, há explosões, usam dinamite. Isso aí também é um ponto negativo. A poluição do ar, por dois motivos. Eu vou retirar a vegetação, então eu vou tirar, como eu falei na aula passada, a vegetação ela faz a fotossíntese, ela pega gás carbônico e emite oxigênio. Então, se eu não tenho a vegetação, ela não tira o gás carbônico, e o gás carbônico é um elemento que ajuda no aquecimento global. Ou seja, os poluentes, no geral, também eles vão entrar, porque a poluição que tem ali, né, não é só o gás carbônico que nós respiramos. O carbono que é extraído pelo carro, a árvore também limpa esse ar. Então, se eu tiro a vegetação, eu vou acentuar a poluição. E ainda tem um outro fator. Quando eu vou fazer explosões, quando eu vou tirar, os fragmentos do solo, ele vai para o ar. E quando a gente respira, esses fragmentos são muito perigosos, na maioria das vezes, né? Tanto que as áreas de mineração têm que se afastar da população e ainda assim não é suficiente. O pó muitas vezes dá problemas respiratórios muito graves na população que mora próxima. Poluição da água, porque muitas vezes usam elementos químicos para poder separar o minério que ele quer extrair do solo que ele está misturado. É o caso do ouro, é o caso do ferro. Então, eles vão usar esses elementos químicos, se misturam à água e então acaba contaminando a água. Assoreamento, por conta do desmatamento, às vezes está perto de um curso do rio e a água o solo vai se concentrar no curso do rio. Vou mostrar daqui a pouco. A desertificação, que é a morte do solo. O que é um solo morto? É quando ele não tem mais capacidade de produzir. Quando vai ser extraído o minério, eu tiro a camada orgânica, aquela que fica em cima, onde as árvores vão se nutrir. Eu tiro ela, depois que acaba a mineração, aquele solo ele pode levar séculos ou até milênios para voltar a produzir. Então ele demora, então ele fica ali um solo improdutivo, nós chamamos de área desertificada. Mas não é deserto não, deserto é uma condição climática natural. A desertificação é algo que o homem provocou, é a morte, né, a falta de nutriente no solo. E eu vou ter também a perda de mananciais de água potável, porque quando eu vou desmatar, existe, né, as nascentes que elas precisam da vegetação
e eu vou explicar tudo isso durante essa aula. Vamos lá, gente. Isso aqui é uma área de garimpo. Garimpo é uma forma de mineração onde se extrai metais e pedras preciosas. Sempre que eu vou fazer a extração desse tipo de material, eu vou criar uma série de impactos ambientais muito grave. Tanto que a mineração é considerada, né, um dos inimigos da economia não, do meio ambiente, né? Eu falo economia também porque muitas vezes o garimpo, quando ele é um garimpo clandestino, ele vai lá, cria tragédia natural e o Estado, né, o governo não recebe nada, porque são garimpos ilegais, então quem vai lá e desmata uma área como essa que eu estou mostrando aí, ninguém paga nada e deixa o prejuízo para o Estado. Então a sociedade tem que pagar esse prejuízo, né? São altos os custos que vão gerar. Essa área aqui, dessa figura aqui essa aqui da seta, é uma área que tinha uma floresta que fica na região norte, na região amazônica. Toda essa área aqui, ela foi retirada porque descobriram ouro. E aqui, por exemplo, o ouro, além do desmatamento, eu ainda vou ter um outro elemento. Percebam que ele fica misturado ao solo. E o que o homem faz para separar o ouro do solo? Ele coloca um produto chamado mercúrio. Ele joga o mercúrio na terra junto com, né, e a água, como está esse moço aqui, ó. E aí ele vai fazer a mistura. Depois ele vai pegar o maçarico, ele vai jogar o maçarico e vai separar. O que é ouro vai ficar separadinho e o solo vai ficar, né, vai ficar de outro lado. Vai haver o mercúrio, ele ajuda a separar. A questão é que quando ele tira o ouro, ele joga o metal no rio. E esse metal é um metal líquido, tá? É isso que eu falo metal. Ele é um metal que a gente fala metal líquido, mas na verdade é um elemento líquido que quando ele entra na água, ele vai contaminar peixes. E além de peixe, quem está no curso do Rio de Baixo, por exemplo, quem precisa dessa água para beber, animais, pessoas, essa contaminação ela é perigosíssima, ela pode afetar o sistema nervoso central e pode provocar cânceres. Ele é proibido no Brasil e no mundo, é um produto proibido para o garimpo, mas como uma forma de facilitar a vida deles, a questão da ganância e tudo mais, essas leis não são cumpridas e muitas vezes, então eles acabam usando o mercúrio e que também faz muito mal para o garimpeiro, porque ele também vai inalar quando ele vai, né, ele também vai ter contato com esse produto e isso também faz mal para ele. Ou seja, são consequências bem negativas. Outra questão é a mineração, por exemplo, aqui é o minério de ferro. O minério de ferro, ele também fica misturado ao solo. Aí o que se faz para poder separar? Eles vão tirando o minério de ferro, jogam água com elementos químicos, como está aqui nessa primeira figura. Então eles extraem, quando vocês forem ver, assim como no livro, vocês vão ver que sempre tem água numa área de mineração de minério de ferro. Eles jogam água para fazer a separação e para arrancar o solo. E aí eles usam um produto químico que tem uma reação muito parecida com o mercúrio, também com o objetivo de separar. A gente chama isso de rejeito químico, ou seja, ele não vai ter utilidade, mas ele foi usado para separar o ferro do solo que está ali misturado. E na medida que eles vão utilizando, vão colocando água, né? A própria chuva, depois quando aquela área de mineração já tirou tudo que tinha que tirar, eles abandonam e a chuva vai preenchendo essa área. Percebam essa figura aqui, ó, que essa área eles criaram, tá vendo aqui uns degrauzinhos aqui, ó? Eles vão soterrando, fazendo isso daqui. Por que essa água não deixa correr? Porque aqui dentro dessa área tá cheio de rejeito químico. Se eu deixar essa água sair daqui, ele vai entrar nos mananciais de água e vai contaminar, vai matar peixe, vai acontecer. É o que aconteceu em duas situações, que depois, na sexta-feira, vocês vão ver um videozinho, que quando aconteceu em Mariana, uma barreira parecida como essa aqui desmoronou. E ano passado, Brumadinho, aqui, ó, Brumadinho, isso daqui, ó, era isso daqui, ó. Ou seja, começou a ter muita água, encharcou demais o solo e criou aquela tragédia horrível em Brumadinho, que matou lá em torno ali de 300 pessoas.
fora o prejuízo ambiental. A gente vai ver isso na sexta-feira. Preciso que vocês vejam esses vídeos para a gente completar a aula na sexta. Então, elas vão gerar impactos muito tristes. E são impactos não é só a natureza que vai sofrer. O próprio ser humano sofre, porque ele vai criar essa área, destruir uma área belíssima, uma área que tinha uma economia, tinha hotéis, né? Muita gente perdeu o emprego, e fora os rios que foram contaminados, quem depende da pesca ficou com aquela água contaminada por conta dos rejeitos químicos. Quem vai, né, todo mundo que mora ali ao curso, as cidades que precisavam da água daquele rio para abastecer, não pode mais usar essa água porque ela está cheia de produto químico, e são muitos anos para a natureza se recuperar. Ou seja, o prejuízo econômico também foi muito grande, foi inclusive, muita gente fala, é incalculável um prejuízo que essas mineradoras causam no Brasil e no mundo. Aí no próximo vídeo a gente dá continuidade à nossa matéria.